presencialmente, que todos vocês recebam todas essas vibrações amorosas, e nós trabalhamos tentando fazer o nosso melhor e dar o melhor que nós tivermos dentro de nós. E que Maria de Nazaré nos ampare, nos inspire. Hoje nós viemos aqui para falar do progresso da legislação humana. Eu não conhecia essa página que você leu, mas a gente sabe que a espiritualidade bondosa costura tudinho, direitinho. E eu vou ler a pergunta, porque eu acho que assim vai ficar mais didático, e vamos tecer os comentários depois da resposta. Todos me ouvem? Sim, estamos ouvindo bem, Marisa. Pode prosseguir. Ok. A pergunta 794 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: a sociedade poderia ser regida apenas pelas leis naturais, sem a cooperação das leis humanas? E os espíritos respondem assim: poderia, se as compreendessem bem e se tivessem vontade de praticá-las, elas bastariam. Mas a sociedade, porém, tem suas exigências e são-lhe necessárias leis específicas. Essas exigências da sociedade terrena são as exigências que nós criamos das nossas necessidades, de acordo com as nossos pendores morais, coletivamente. Coletivamente, nós ainda somos uma sociedade regida pelo orgulho e pelo egoísmo, e tudo o que decorre desses dois vícios morais que tem sido o nosso ceifador há muitas e muitas encarnações. Então, as leis que nós temos, elas atendem ainda a esses dois senhores. Então, é por isso que as leis naturais, elas não nos bastam. Na pergunta 795, qual é a causa da instabilidade das leis humanas? Kardec, muito sagazmente, da pergunta seguinte, a 794, ele nos pergunta aos espíritos sobre a instabilidade das leis humanas. E eles respondem que nos tempos da barbárie, foram os mais fortes que fizeram as leis e as fizeram para si. E à medida que os homens foram compreendendo melhor a justiça, tornou-se, então, necessário modificá-las. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, que são feitas para todos e que se identificam com a lei natural. A justiça divina, ela se opera em tudo e em todos. Tudo se dá no tempo de Deus, que em latim quer dizer kairos. Nós nos regemos por cronos, o tempo da matéria. O tempo de Deus é designado kairos. E no livro, que eu separei uma partezinha, no livro Ave Luz, esse livro aqui, Ave Luz, ditado ao médium João Nunes Maia pelo livro Shaolin, Tadeu, um dos apóstolos de Jesus, pergunta para Jesus o que significa justiça. O que era a justiça divina? E eu vou me permitir ler para vocês, porque é muito belo o que ele diz. Jesus responde assim para Tadeu: Tadeu, a justiça divina é uma realidade nos ajudando a tudo e a todos. Se nos sentimos injustiçados nas ocorrências da vida, é por nos faltar capacidade de entendimento da vontade do Pai Celestial. Eu, em verdade, te digo que nem um astro desses que embeleza o infinito desaparece fora de hora, como a queda de uma folha não se dá em momento errado. Tudo, mas tudo, se ajusta à harmonia universal, sem perda de um tio na escrita de Deus. O que percebeste como um fenômeno da vida e das coisas, interpretando muitas vezes como injustiça, podemos afirmar sem nenhuma arrogância, meu filho, que é a manifestação da justiça perfeita, porquanto ninguém recebe
o que não merece, nem aquilo que não pode suportar no seu avanço espiritual. Consideramos maravilhoso a criatura amar, e além disso, achamos mais importante ainda que a alma que sabe por que está amando. E creio que nenhum dos presentes aqui tem coragem de acusar o Criador pelos distúrbios íntimos de cada um e pelas hecatombes que se processam no panorama do mundo. Esses fatos, dentro e fora de nós, consomem vidas e mais vidas, fazem jorrar rios de lágrimas e sangue, e deixam multidões de viúvas e incontáveis crianças órfãs, que não têm coragem de se acusarem. E, apesar disso, vivem em dúvidas atrozes, dispersando as forças de seu coração e de suas inteligências num círculo vicioso sem o devido proveito. E é por causa dessas hecatombes íntimas que se dão no íntimo de cada um e no íntimo que se engendram no íntimo das coletividades, que nós precisamos dessas leis, que na maior parte das vezes são leis punitivas, que não educam, que punem, porque nós ainda não entendemos a justiça de Deus como misericórdia. Nós somos aqueles, ainda tem disso dentro de nós já evoluímos muito, por isso que as nossas leis mudaram tanto. Mas se a gente for lembrar e voltar lá na história, nós vamos lembrar que quando a sociedade romana dava um banquete, antes de começarem os comes e os bebes, haviam sempre 2 gladiadores que se matavam, que lutavam e se matavam. E só quando corria o sangue na pequena arena daquelas casas, né, luxuosas, abastadas, só quando o sangue de um deles corria no chão, é que se começavam as festividades propriamente ditas e a comilança. E olha só como é que nós já evoluímos. Hoje, nós começamos uma reunião orando, louvando a Deus, agradecendo a Deus, pedindo ainda a Deus muito, porque pedidos nós somos. Mas nós já nos modificamos muito. Nós já não precisamos mais ver o sangue correr para atiçar o nosso apetite como um aperitivo sanguinolento e macabro. Nós já oramos. Então nós já evoluímos muito e as nossas leis também. E o simples fato da gente ainda achar que as nossas leis são muito ruins, porque elas são punitivas, isso denota que nós já despertamos em nós o senso moral, aquilo que distingue o certo do errado. E esse senso moral está se afinizando cada vez mais com a lei divina. E isso é motivo de muita alegria no nosso coração, porque nós já percebemos que boa parte da humanidade já tem esse senso moral despertado e essa consciência divina, crística dentro de nós, que é pequena ainda, dado os nossos defeitos morais ainda. Mas ele já existe. E cada dia mais, quando a gente se dispõe a estudar, dá um tempo dos nossos afazeres e das nossas necessidades comezinhas e cotidianas, nós estamos aqui. Nós estamos lá, acolá. A gente não exibe um currículo, né, antes de uma palestra por vaidade. A gente fala disso, das casas que trabalhamos, não por vaidade, não mais, mas para que a gente possa contagiar. Se eu posso, vocês também podem, o vizinho do lado pode. Isso tem que nascer de uma vontade imensa de estar com Jesus. Tem um adendo nessa pergunta. Ele diz assim, os Espíritos: a civilização criou para o homem necessidades novas, e essas necessidades são relativas à posição social que ele ocupe. Ele teve que regular os direitos e os deveres dessa posição através de leis humanas, porém, sob a influência de suas paixões, frequentemente tem criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena
e que os povos apagam de seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana variável e progressiva, e só ela pôde ter consagrado na infância das sociedades o direito do mais forte. E aí a gente, de vez em quando, ainda vê na lei atual, na lei humana atual, resquícios dessa infância, dessa inferioridade moral, dessa barbárie. Ainda vemos tentativas de justificar e de legitimar, por exemplo, o poliamor, que é uma coisa que está desaparecendo da sociedade, entendeu? Até mesmo por causa do influxo financeiro. Mas vemos também no direito, aqui no Brasil mesmo, criando jurisprudência para legitimar o poliamor, que a gente sabe, já leu no Livro dos Espíritos, que a recrudescência da poligamia é um atraso humano, resquício da nossa inferioridade moral. Mas isso são pontuais, entendeu? Em que boa parte da sociedade reage, entendeu? De forma a combater. Mas ainda existe. Então, quando a gente percebe isso, é porque percebemos que precisamos trabalhar mais para contagiar mais com a presença de Jesus e influenciar os nossos legisladores cada vez mais. Sabemos que temos reações trevosas em todas as instâncias da vida. Os espíritos nos dirigem ao nosso malgrado. Então, precisamos estar cada vez mais atentos, mais vigilantes, mais atuantes para que essas recrudescências elas não ocorram e nós possamos ver o céu aqui na terra estabelecido. O céu, quando a gente diz céu, é a efetividade da presença de Jesus na nossa vida, aquele amor, aquele estado de sublimação. Que eu vou dar um exemplo. Quando nós fazemos uma sopa e distribuímos essa sopa, não é o muito obrigado que nos locupleta, é a sensação de dever cumprido, é a sensação de estar repartindo o pouquinho que a gente pode repartir com o outro que tem menos. Essa sensação de se locupletar com o bem é o estado de céu na Terra. Ainda é muito pontual entre nós, mas nós queremos mais, nós queremos muito, nós queremos isso para todos. Na pergunta 796, ele pergunta assim: a severidade das leis penais não constitui uma necessidade no atual estado da sociedade? No estado atual da sociedade? E eles respondem: uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam mais e mais a punir o mal, quando este está feito, do que secar a sua fonte. E somente a educação poderá reformar os homens. Então, eles não necessitarão mais de leis tão rigorosas. É a justiça do a cada um segundo suas obras, ela ainda está funcionando aqui meio que como uma lei de talião. Ela está sendo severa também, porque as obras são poucas. O que a gente está vendo hoje em dia, todo mundo, eu vejo textos assim: quando sairmos da pandemia, estaremos um pouco melhores. Eu sou muito cética com relação a isso. O que eu tenho percebido é que quem ajudava, quem tinha empatia, quem era solidário, continua empático, talvez até um pouco mais solidário e até sobrecarregado, porque precisa ajudar muito, 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 muito mais. E quem não ajudava, continua ajudando muito pouco, ou quase nada, ou nada mesmo. É na base do a minha farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Vemos atitudes lastimáveis, execráveis, de muitas partes, de muita gente. Eu vou me proteger, eu vou no mercado comprar todo o álcool gel que eu puder, vou encher a minha despensa, e quando se pede
Ah, eu não quero dar porque pode faltar para minha família. É triste, porque é o momento mesmo da separação do joio e do trigo. E a quem muito se deu, muito será tirado. Lembra do Evangelho? E o que a gente percebe é que essa semeadura aqui, ó, do coração e da mente, ela vem sendo engendrada já há algum tempo. Ninguém com a pandemia vai ficar bom. Ninguém com a pandemia vai se tornar solidário. Quem já era regando com solidariedade e empatia durante esse tempo tão difícil, tão dolorido que a gente está passando, vai se tornar mais ainda. E quem não era e não quer ser, vai continuar recrudescendo, infelizmente. E vai precisar de coisas mais duras e de pancadas mais severas para despertar. Então, meus amigos, há tudo na terra e no céu um tempo. Eu fui lá no Eclesiastes para poder compreender um pouco melhor disso. E se vocês me permitem, eu vou ler mais um pouquinho uma parte linda que eu achei no Velho Testamento e que vocês já devem conhecer. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de derrubar, e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo para espalhar pedras e tempo para juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Isso está no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Então, nesse tempo que nós estamos passando, que eu até acho que é o tempo de se conter, quanto mais qualidade moral que nós dermos à nossa vida, às nossas vidas, mais significativa será a obtenção das virtudes de cada um de nós. Esse é um tempo de plantar para alguns, mas é tempo de regar e de cultivar ainda mais para a maioria de todos nós, que de alguma maneira já despertou para o significado do senso moral e das virtudes crísticas que precisamos cultivar dentro de nós. Essas leis, elas serão mais brandas a partir do momento que nós, os trabalhadores da última hora, formos cultivando cada vez mais esse campo, que é vasto. A seara do Senhor é imensa. Há muitos corações endurecidíssimos que precisamos arrotear com a nossa palavra? Não. Com o nosso exemplo, com a nossa renúncia, com o nosso sacrifício, com a nossa perseverança, com o nosso silêncio, o silêncio da prece, o silêncio que espera, o silêncio que acalma e acalma a nossa psicosfera e ao nosso redor. É o nosso tempo. Nós somos aqueles trabalhadores preditos por Senhor. Os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores do tempo mais difícil, da hora mais grave. É o nosso exemplo que vai contagiar. É o nosso exemplo que vai arrotear esse solo tão árido de tantos corações para que essa semeadura, mais lá na frente, possam tornar as nossas leis mais brandas, as nossas leis mais educativas, as nossas leis que vão educar essas crianças que estão vindo, essas crianças que estão acabando de nascer. Quantas crianças estão nascendo na pandemia?
quantas vibrações novas estão chegando, quanta coisa boa está acontecendo durante a pandemia. Ontem eu li uma matéria, eu não sei quanto tempo eu tenho. Quanto tempo? Eu li uma matéria da Marta, não envergonhe. Oi, Márcia, você ainda tem 20 minutos, tá? Da Marta Medeiros. Ela dizia, não envergonhe suas mães. Era a matéria dela, em que ela conta a história de alguém que ajudou durante uma corrida, uma maratona. Ele ajudou o rapaz que estava em primeiro lugar. Ele, de repente, ele se perdeu o ritmo, já ia ficando para trás, que eu acho que ele ia errar o caminho. E aí alguém que vinha imediatamente atrás dele, que era o segundo lugar e que poderia, nessa quebra de ritmo do primeiro lugar, ter ganhado a maratona, ele pega e para e ajuda o primeiro lugar que estava perdido. E perguntaram para ele, por que você não se aproveitou dessa falha dele, dessa bobeira que ele deu e não ganhou a corrida? Aí ele botou e falou assim, mas como é que eu ia explicar isso para minha mãe se eu tivesse feito isso? Ela ia morrer de vergonha de mim. Então, esse senso moral de não querer envergonhar a mãe devia ser o nosso primeiro parâmetro para não cometer tantas falhas, né? Não envergonhar a nossa mãe seria já a primeira lei natural. Não envergonhar nossas mães com os nossos juízes morais, já estaríamos muito bem se já fizéssemos isso tudo. Então, o que eu quero dizer, assim, só para não quebrar, né? Ele diz, a sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. As nossas leis ainda são muito severas. E olha que no Brasil é um dos códigos jurídicos mais brandos e mais completos. Mas existem lugares aí em que as pessoas são enforcadas, são fuziladas, né? Perdem membros, vão perdendo paulatinamente de acordo com a gravidade dos seus crimes. Então, existem muitos lugares ainda que são muito pior do que aqui. A nossa lei é punitiva, joga lá naqueles depósitos de seres humanos e eles que se virem. E a gente sabe que são depósitos mesmo de seres humanos. E é muito triste uma sociedade que desiste do ser humano, que meio que se livra deles, colocando eles nesses presídios que são uma vergonha para a sociedade. É a sociedade que desistiu de educar os seus irmãos. E a gente precisa plantar bastante para que os presídios desapareçam, para que as guilhotinas desapareçam, para que os muros de fuzilamento desapareçam da terra, para que os cadafalsos desapareçam. Esse é o nosso momento, é a nosso mote, é o nosso dever. Na pergunta 797, Kardec pergunta, como o homem poderá ser levado a reformular as suas leis? E ele diz, isso acontece naturalmente. Eles dizem, pela força das coisas e pela influência das pessoas de bem. Olha a nossa responsabilidade aí. Pela influência das pessoas de bem, que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará muitas outras. Espera. Mas essa espera é a espera operante, é a espera que trabalha. Espera, trabalha e confia. Foi o que Abigail respondeu para Paulo no seu momento de aflição, de dúvida. Será que está funcionando? É isso mesmo. Trabalha, espera e confia. Então, nós precisamos trabalhar mais e mais. Não deve causar surpresa ter 5 casas espíritas para trabalhar. Não deve causar surpresa. Porque é esse o nosso papel, o meu, o de vocês, o de toda a humanidade. Trabalhar para acelerar as coisas, até porque daqui a pouco a gente está indo embora e nós vamos voltar rapidinho. E a gente quer encontrar o terreno um pouco mais arroqueado. O aleijadinho, espírito bondoso, que acompanha a nossa trajetória,
né, desde que nos tornamos espíritas, ele sempre diz que o cinzel que machuca o mármore para formar uma escultura, ele faz exatamente isso. Ele machuca o mármore para tornar aquelas esculturas belíssimas que a gente admira até hoje. Mas para elas se tornarem aquela obra de arte, o cinzel as machucou durante largo período, para depois ela desfrutar do prazer de serem admiradas. É assim o nosso papel agora. O cinzel às vezes machuca duro o nosso coração. Machuca demais ler 11 mil mortos diariamente. Machuca demais ver grande parte da população não está nem aí para o outro, nem para si mesma. Uma espécie de hipnose coletiva. Machuca demais ter lei para proibir de circular quando isso deveria ser um senso comum. Eu não vou contaminar o outro, mesmo que eu não esteja sentindo nada, mesmo que eu não tenha sintomas, eu não sei. Então eu não vou fazer com o outro. Mas precisa ter a força da lei na rua. E ainda assim, estamos desobedecendo. Como coletividade, nós estamos levando de 1 a 10, nota 2, 1 e muitas vezes 0. Mas é isso mesmo. E o que nós vamos fazer? Ficar com o dedinho apontando? Não. Nós vamos contagiando o outro com as nossas preces, com os nossos estudos, com o nosso trabalho, com o pãozinho que a gente oferta, entendeu? E assim nós vamos modificando a psicosfera da humanidade. Um grãozinho, um cisco, como dizia o Chico. E nós vamos chegar lá. Espera, confia e trabalha. Nesse tempo em que a gente está confinado, a gente está descobrindo aquilo que a espiritualidade vem dizendo para a gente há tanto tempo, que o nosso pensamento é tudo. No livro Ação e Reação, eu sempre repito isso. O assistente Druso diz para André Luiz, se o ser humano encarnado soubesse como seu pensamento influencia na natureza, ele viveria em estado de prece. O nosso pensamento influencia tudo. Então, ao invés de nos permitirmos sentir revolta, raiva, vamos sentir misericórdia. Vamos colocar camadas de misericórdia para encararmos todas essas pessoas, toda essa irresponsabilidade, inconsequência que nós estamos vendo. E vamos colocar essas camadas de misericórdia para podermos abrandar esses corações e um dia abrandarmos as nossas leis. É isso que eu tinha para falar. É isso que eu posso falar para vocês no momento. Vamos colocar misericórdia em tudo. Antes de tudo, misericórdia. Diante da inconsequência, misericórdia. Diante da negligência, misericórdia. Diante da ganância, misericórdia. Misericórdia, Senhor, de todos nós que ainda chafurdamos na lama inconsequente das hecatombes do nosso interior. E dar sempre aquele mergulho profundo dentro de nós, todos os dias antes de dormir. Pesquisarmos aquilo que nós podemos melhorar. E sem culpas. A culpa só serve para nos levar ao arrependimento. Chorar, como dizia Madre Teresa de Calcutá, e nos disse o Chico também. Podemos nos trancar no nosso quarto e chorar, 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 chorar. Mas depois, secarmos nossas lágrimas e trabalhar, trabalhar, trabalhar. Com muita alegria, porque foi nos ofertada essa divina oportunidade para crescer e evoluir. Estar aqui neste momento tão, ao mesmo tempo triste, tão maravilhoso. Nós estamos aqui como co-partícipes, co-criadores do mundo de regeneração que está vindo. A revelia de tudo, da vontade de quem não quer. Ele está se estabelecendo na Terra.
Que Deus nos abençoe, que nos dê muita paz, muita calma, muito discernimento, muita sabedoria para sermos quem somos e nos melhorarmos cada dia mais. O melhor sempre se dá. Muita paz para todos. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acabei. Ok, Marisa.